Vamos aos autores de matemática, conhecimentos específicos do concurso público para a Prefeitura de São Paulo. Esses autores só servem para os polivalentes, ok? Professores que vão prestar o concurso Fundamental 1 Infantil. Vamos à matemática. Estes conteúdos aqui de matemática é o que já consta na BNCC, já consta no currículo da Prefeitura de São Paulo. E qual é a ideia? O que vai cair de matemática não é para vocês fazerem contas de concursos que vocês... Muitos concursos públicos, gente, eles pedem a matemática propriamente dita, que é para vocês fazerem, resolverem problemas, equações, situações, problema. Não. No concurso da Prefeitura de São Paulo, o que cai de matemática? São autores que falam sobre a matéria, a disciplina matemática, ok? Então, muita gente confunde, tá bom? Prefeitura de São Paulo é diferente de outros municípios quando eles abordam a matemática. Então, são 3 autores que vão falar a respeito da matemática. É a Paniza, a Parra e a Small, as 3 autoras conhecidas em concursos públicos que falam sobre a matemática. A Paniza, ensinar matemática no infantil e nas séries iniciais. A Parra, didática da matemática. E a Small, ler, escrever e resolver problemas. Habilidades básicas para aprender matemática. Então, são o pensamento das autoras em relação à matemática, como ensinar, qual a sua didática perante a matemática, como ensinar a matemática, tá? É nesse sentido. Vamos lá. Primeiro vocês têm aí a Small, conhecida em concurso público, ler, escrever, resolver problemas, habilidades básicas para aprender matemática. Esse é o livro da Small. Vejam no livro que fala assim, habilidades básicas para aprender matemática. É um livro voltado para as séries iniciais, tá? E no infantil também se trabalha matemática, diferente do fundamental, mas também se trabalha. Não é alfabetizar em matemática no infantil, mas eles vão ter contato com números no infantil também. Mas aqui o foco maior... Quando fala a palavra infantil no livro, não quer dizer ensinar propriamente dito a matemática no infantil. Eles vão ter contato com a matemática no infantil. Mas quando fala a palavra infantil, significa crianças. Não se esqueça que o ensino fundamental é composto por crianças também. Porque quando a gente fala infantil, a gente acha que é creche pré-escola. Não. Os anos iniciais, eles são crianças, eles fazem parte da infância, é isso que eu quero dizer, tá? Então, aqui o foco é de 1º ao 5º ano, tá? Vejam na capa do livro, 8 vezes 5, 40. E daí, na capa do livro, o que o aluno fez para chegar no 40? Ele desenhou. Veja, ele fez 5, 8 vezes o 5... para chegar no 40, de forma o quê? Desenhada. Ele não fez a conta, ele pode ter feito a conta depois. Mas para ele chegar no resultado, ele utilizou o quê? Desenhos. É a forma como ele entende, mas ele chegou no resultado. Então, muitos professores não consideram os desenhos, e conforme a autora, é para considerar todo o processo, porque ele chegou no resultado. Tá? Então, vejam. Uma primeira conversa, uma proposta de matemática para infantil. Infantil no sentido geral, infância. Resolução de problemas de matemática. A palavra-chave, resolução de problemas. Situações, problemas. A autora diz, você não vai ensinar a matemática de forma tradicional antiga, né? Do tradicionalzão. Que você enche a lousa de contas, arma e efetue um processo mecânico memorizado. Não é essa a situação. E sim fazê-los refletir, fazê-los pensar na matemática. E quando você for corrigir o processo. Por que ele errou no processo? E não somente no resultado final, tá? Então, a proposta
da Small, assim como muitas autoras da matemática, é dar situações, problemas, resoluções de problemas para que eles cheguem. E você aceitar o processo, se for desenhado, né? Se for outra forma. E não só a forma que a professora quer, tá? Planejando o trabalho com resoluções de problemas. Então, quando você for planejar, colocar situações, problemas vai envolver adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, tá? Resolvendo problemas e registrando as soluções, foi o que foi feito aqui na capa do livro. O aluno aí, ele resolveu o problema, registrou a solução, tá? Ele desenhou e depois em cima ele colocou a conta. Primeiro ele fez o desenho. Observar, inferir e registrar, propor resoluções de problemas, elaborar seus próprios problemas. Então, fazer com que o aluno tenha autonomia, você dá situações, problemas, e ele também elaborar e trocar com o colega, fazer uma síntese, planejar, avaliar. E a ideia da Small, problemoteca. Autoras do português falam da biblioteca na sala de aula. No caso da Small, que é de matemática, ela vai falar da problemoteca, é palavra-chave de concurso. Qual a proposta da Small? Trabalhar matemática com situações, problemas. Resolver os problemas de formas diferenciadas. Que o professor aceite o processo. E fazer na sala de aula uma problemoteca, ou seja, você montar um cantinho na sala de aula com várias situações, problemas, e eles vão lá, pegam e vão resolver, tá bom? É como se eles estivessem escolhendo um livro, eles vão escolher a situação, problema que eles vão resolver, é nesse sentido. Depois vocês têm a Parra, que vem trazendo a didática da matemática. Vejam, reflexões sobre qual é a matemática que deve ser ensinada na educação básica. Analisando ainda a situação atual do ensino e da aprendizagem de conteúdos importantes do ensino fundamental, apresentando propostas didáticas que dão ao aluno a oportunidade de colocar em jogo suas conceitualizações, os conceitos, né, da matemática, suas reflexões e seus questionamentos. Então, ela fala que muitos alunos, conforme a pesquisa, eles têm uma certa dificuldade na matemática. Eles têm, mas, na maioria dos casos, o problema está no processo e não no resultado, né? A forma como que a professora ensina a matemática. Porque didática significa a arte de ensinar. Então, ou o professor ensina de forma construtiva, de forma interativa, de forma dinâmica, né? Com vários materiais concretos, para que o aluno desperte a curiosidade e a vontade de aprender matemática. E que eles entendam que o que eles estão aprendendo não é só para a sala de aula, é para a vida deles. Vejam que na capa do livro, ela aborda, na própria capa do livro, conjuntos com materiais. Tá vendo? Não é com o número em si, mas com materiais que ajudam a montar a situação, problema, tá bom? Vamos lá. O trabalho do professor consiste em propor ao aluno situações de aprendizagem. Palavra-chave, situações de aprendizagem. Para que elabore seus conhecimentos como resposta pessoal a uma pergunta. Aos professores de matemática compete selecionar entre toda a matemática existente a clássica e a moderna, aquela que possa ser útil aos alunos em diferentes níveis da educação. Então, assim, de nenhuma forma ela vem falando assim, ó, esquece todo o tradicional, esquece todo o clássico. Não, né? Mas a forma como você utiliza que é diferente. É as estratégias, a sua didática, as metodologias que você usa que vai fazer a diferença. É preciso decidir a respeito dos conteúdos e também sobre a metodologia mais conveniente. Então, vai ter alunos que vai entender mais do jeito antigo, vai ter alunos que vai entender mais do jeito novo. Mas o que ela diz é, não importa, desde que ele esteja aprendendo significativamente.
que eles entendam o conceito, entendam teoria e prática, entendam resolver uma situação, problema. Como regra geral, pode-se recomendar que sempre é preferível saber pouco e bem que muito e mal. Presta bem atenção o que a autora fala. É preferível saber pouco e bem que muito e mal. O que ela está dizendo é: professores que enchem a lousa de contas de matemática sem objetivo nenhum, só para passar o tempo ou só para eles ficarem concentrados naquele certo tempo. Então ela fala assim: é muito melhor a qualidade do que a quantidade. Então você pode elaborar 5 situações, problemas, que você vai fazer a intervenção, você vai fazer a mediação, vai ter um objetivo naquelas situações, problemas, vai fazer com que eles reflitam, que eles cheguem a uma conclusão, vai ter uma aprendizagem significativa, do que você colocar 50, arme e efetue na lousa, pronto, e depois só dá o resultado e acabou, tá? Então é nesse sentido. É mais recomendável fazer cabeças bem feitas do que cabeças bem cheias. A professora mandou eu fazer 50 vezes a tabuada. A professora deu 50 contas, arme e efetue. Deu para entender? É nesse sentido. Então ela é contra esse tipo de coisa. Então, cabeças bem feitas do que cabeças bem cheias. É nesse sentido. No que diz respeito à didática, seja no nível que for, o ensino da matemática deve estimular a criatividade. Então, só uma conta só para resolver não vai estimular a criatividade deles, porque eles têm que pensar, refletir sobre o problema. Mostrando que a matemática é como um edifício em construção. Palavra-chave que ela utiliza no livro: edifício em construção. O edifício, vamos colocar essa parábola aí, né? Essa comparação. O edifício em construção, ele precisa ter primeiro o alicerce, a base, né? Então não tem como eu ensinar, por exemplo, divisão se ele não sabe somar, adição. É um edifício em construção, então eles precisam ter uma boa base, uma boa estrutura para depois desenvolver outras coisas e não atropelar os conteúdos. Então ela faz uma associação do ensino da matemática, da didática em matemática, como um edifício em construção, ok? E a Paniza vem complementando as ideias da Small e da Parra. Linguagens, por meio de uma abordagem multidisciplinar, são debatidas as diversas maneiras de expressão da linguagem por parte da criança. Então, o que é uma abordagem multidisciplinar? As crianças não pensam iguais, assim como os adultos, as crianças não pensam iguais. Então, você tem que aceitar os processos dos seus alunos, porque existem várias maneiras da linguagem. O que ela quer dizer com a linguagem? O aluno vai fazer de um jeito, o outro aluno vai fazer de outro aluno vai fazer de outro. Por quê? Vai depender de cada expressão. Vejam a capa do livro. A capa do livro já é uma proposta. Tem, ao invés de ter escrito 1 mais 1, foi desenhado um palhaço mais um palhaço, que dá 2 palhaços. Deu para entender? Por que ela colocou na capa do livro? Porque as crianças têm várias maneiras de expressar, várias maneiras da linguagem, de expressão. Então, é necessário que o professor aceite essas maneiras. Ou seja, se ele desenhou e chegou na proposta, tá ótimo. Ele não escreveu 1 mais 1, mas ele colocou os desenhos. Vai chegar um momento, no 4º, 5º ano, que você vai exigir, né, os números também. Mas aqui, muitos professores falariam: não, mas ele não fez o que eu pedi. Eu pedi para fazer 1 mais 1, ele desenhou. Mas é essa forma de expressão dele. Então, Paniza, desmistificação da matemática. Uma das vertentes é o ensino com situações, problemas. Novamente a palavra-chave para a matemática, situações, problemas.
Como você ensinar matemática? Situações, problemas que envolvem todas as operações. Quem ensina que não se aprende matemática somente resolvendo problemas. É necessário, além disso, um processo de reflexão. Ou seja, não adianta dar a conta 1 mais 1. Deu para entender? Não adianta o arme efetue, é isso que elas querem dizer. É necessário a reflexão. Para ter essa reflexão, você vai sugerir situações, problemas que envolvam as operações. Sobre eles, sobre os diferentes procedimentos de resoluções que possam surgir entre os integrantes da turma. Ou seja, o professor tem que desmistificar a matemática. Significa que ele não pode só aceitar uma única forma. Ele tem que aceitar os diferentes procedimentos de cada aluno. Deu para entender? Então, por quê? Porque eles têm linguagens diferentes, maneiras diferentes de expressão. Ok? Qual o papel do professor para a autora Paniza? É posto de uma forma simplista, o de tornar o caminho entre a matemática e os alunos o mais curto possível. Cabe ao professor a missão de conduzir a matemática até os alunos ou de levar os alunos até a matemática. Os professores têm da matemática uma ideia que foi sendo construída e sedimentada ao longo da sua vida por vivências intelectuais e afetivas mais ou menos intensas. Ou seja, a partir dos primeiros anos aí do ensino fundamental, ou o aluno gosta ou não da matemática, vai caber o quê? O professor. Tem professor que instiga, incentiva, motiva, aceita o processo. O aluno vai despertar para aquilo. E tem professor que pode bloquear efetivamente o aluno. Tudo vai depender da forma como ele dá aula. Pelo contato com ela, tiveram no seu percurso acadêmico e nas ofertas que lhe foram proporcionadas, pelas representações que a sociedade tem da mesma e também pelo confronto com as práticas, onde estão presentes variáveis tão importantes como as atitudes dos alunos, as dinâmicas de grupo. Ou seja, o que a autora está dizendo? Que nós não podemos levar em conta no momento que somos professores a forma como nós aprendemos, porque agora nós estamos num outro século, numa nova geração. Então, os professores não podem dizer assim, mas eu aprendi a matemática daquele jeito, então eu ensino daquele jeito. Nós estamos numa nova geração, onde o construtivismo está em todas elas. O construtivismo é pedido pela Prefeitura de São Paulo, né? Então, é nesse sentido. O que acontece na sala de aula pode estar marcado pela visão da matemática que o professor persegue. É isso que a Paniza está falando. Tudo vai depender da forma como o professor enxerga a matemática, como ele vai ensinar essa matemática para o seu aluno. Porque tudo depende da forma como ele abordar, o aluno vai se interessar ou não. E o aluno tem que entender que isso é para a vida dele. Ele vai usar isso não só dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula, é para a vida dele, né? Então, aqui resumindo, trabalhar com situações, problemas, teoria e prática, tá? Dá o conceito e dá a prática, senão eles não vão aprender, porque tem que fazer associação. Verificar o valor posicional da numeração. Muitas vezes o aluno erra pelo processo, às vezes o resultado deu errado, e daí você vai verificar o processo, é porque ele colocou o sinal no lugar errado. Então, é o processo. Ensinar com materiais concretos. Também é para ensinar formas geométricas? Sim, formas geométricas. Cada ano, cada faixa etária é um jeito de ensinar, né? Você não vai ensinar com palavras técnicas para eles, mas sim fazendo associações, né? O cone, o que você associa o cone? O chapeuzinho de aniversário, e por aí vai. Cálculo mental é para ser aceito também, tá? O cálculo mental é para ser aceito. Lógico que vai ter uma faixa etária que daí não pode ser só o cálculo mental, tá bom? Tem que fazer a conta por extenso. Revisar as avaliações,
Então, não é que você não possa dar uma prova. Quando a gente fala de avaliação, não é prova, né? É um conjunto. Mas, por exemplo, você pode dar uma provinha para eles? Pode. Mas você não pode avaliar o aluno só através dela, né? Fazer com que o aluno reflita, proponha resultados. Aceitar formas diversas de resolução. Tá? Resumindo aí, das 3 autoras aí, é a forma como elas pensam em ensinar matemática. Palavra-chave, situações, problemas. Ok? Em todas elas, situações, problemas é palavra-chave. Ok? Então, essas são as três autoras da matemática, tá? As 3 autoras da matemática é a Panizza, Parra e Small. Ok? Próximo vídeo será de português, ok?